Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e eu trouxe para vocês uma série que a gente criou aqui no canal, se chama Soluções. Hoje é o segundo vídeo dessa série. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, da semana passada, eu vou deixar o card aqui para você ver. A gente se propôs a fazer essa série porque tem muitas perguntas aqui no canal a respeito de soluções para kitnets. Como a gente faz muito projeto para pequenos espaços, o pessoal acaba perguntando, tem muitas dúvidas. Eu já fiz vídeos sobre medidas mínimas para espaços construtivos, eu já fiz vários vídeos tentando responder essas perguntas, mas agora a gente resolveu fazer então essa série e cada final de semana a gente vai falar sobre um cômodo da kitnet. No final de semana passado nós falamos sobre a cozinha e esse final de semana nós vamos falar sobre os quartos. Então o vídeo de hoje é soluções para quartos em kitnets. Você já segue a gente lá no perfil do Instagram? Vou deixar aqui embaixo o perfil para você dar uma olhadinha lá. Tem várias fotos de projetos que a gente já fez aqui no canal. O assunto hoje, então, é quartos em kitnets. As soluções para quartos são muitas. A gente tem mostrado isso ao longo de vários vídeos que a gente tem aqui no canal. E lá no final do vídeo eu vou deixar uma playlist só de kitnets, de tanto espaço pequeno que a gente tem feito por aqui. Então, o que a gente pode encontrar em kitnets em termos de quartos? A gente pode ter o quarto separado da sala através de uma parede, e eu vou mostrar exemplos aqui sobre isso. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo daquele prédiozinho que eu tenho de 9 apartamentos no terreno estreito, também aqui foi apresentado aqui no canal. Nesse caso, o cliente pediu para que os quartos fossem separados da sala através de paredes. Então aqui nós temos a sala, temos o quarto e a parede separando os dois ambientes. Esse apartamento é o mesmo lá do fundo, só que rebatido, e o apartamento do meio, que é um apartamento bem menor, a gente não conseguiu colocar sofá, porque ele é um apartamento de uma área bem pequena, então ficou a cozinha com a bancada de refeições e o banheiro, e ele gostaria que separasse o quarto através de parede, que é o caso aqui. Temos uma parede e uma porta que entra para dentro desse quarto. E aqui, no caso, as imagens desse quarto do apartamento menor. A parede e a porta que abre, então tem uma janela para o quarto e uma janela lá para a sala. A TV nos pés da cama e o guarda-roupa aqui ao lado. Essa imagem já é do quarto do outro apartamento dos fundos, mas que também é separado através de parede, que nós temos a porta que entra para esse quarto e o guarda-roupa aqui ao lado. E esse é um outro exemplo nesse mesmo projeto, onde a gente tem uma janela de canto e temos aqui uma parede separando. Nesse caso a gente retirou a porta para ficar melhor a visualização, mas tem a porta aqui que vem para dentro desse quarto. A gente também pode ter tudo junto no mesmo ambiente e a gente separa o quarto da sala através do armário, de um móvel, de uma estante, enfim, faz uma separação através de marcenaria desses dois ambientes. Aqui a gente tem outro exemplo, nesse caso é um prédiozinho de kitnets que eu fiz para aquela cliente que mora no Japão. Para quem não assistiu o vídeo, vou deixar o card aí para vocês. Aqui nesse caso nós temos duas kitnets, fundo lá do terreno. É um prédiozinho com várias kitnets, mas eu vou mostrar para vocês a 5 e a 6 para dar o exemplo de quarto que tem apenas a divisão com um armário, separado da sala através de um armário. Algumas vezes é o guarda-roupa, nesse caso aqui, por exemplo, da kitnet 6, nós temos o guarda-roupa voltado para um lado e para o outro lado fica a estante da TV. E na kitnet 5, nós temos o guarda-roupa para um lado, aqui o guarda-roupa em L no caso, e a estante para o outro lado onde tem a sala. Vamos ver as imagens dessa kitnet 5 aqui. Aqui a gente vê então a parte da cama. E aqui, na lateral dessa imagem, tem um pedacinho do guarda-roupa. E seria aquele lá, ó. A gente estava vendo lá, quarto mais de perto, e agora nos afastamos, estamos vendo mais de longe. Para lá fica o guarda-roupa, para cá fica uma parede onde a gente coloca um painel de TV. E aqui a gente está aqui na salinha com o painel de TV, e do outro lado, então, o guarda-roupa, que seria essa imagem aqui. De um lado o quarto, de outro lado a sala, divididos apenas por um armário. A gente tem também aquele tamanho de kitnet pequeno que a gente não consegue separar. A gente tem que fazer tudo no mesmo ambiente. A sala, o quarto, a cozinha,
porque não tem jeito, pelo tamanho a gente não consegue fazer a separação desses ambientes. Inclusive eu tenho no canal um projeto que eu fiz de uma kitnet de 9 metros quadrados, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Dizer da seguinte forma: aqui é a porta de entrada da kitnet e uma janela para o exterior. E do lado de cá é uma porta que vai para o banheiro. A área dessa kitnet são 2,55 metros nesse sentido e 3,50 metros nesse outro sentido aqui. Setorizei da seguinte maneira: entra por aqui, tem a área de estar com 2 poltronas. Se quiser colocar um sofazinho pequeno, eu tenho aqui um espaço de mais ou menos 1,5 metro para colocar o sofá. Se encontrar um sofá desse tamanho, pode colocar, mas eu preferi aqui 2 poltroninhas, que eu acho que fica mais leve o espaço. Aqui eu coloquei a área de preparo de alimentos, enfim, cozinha. Ao lado eu tenho uma máquina de lavar roupa. Aqui eu coloquei a parte de dormitório, uma cama num nível mais elevado e abaixo dela coloquei um guarda-roupa e uma pequena mesa que pode servir para refeições, escrivania, enfim. E um outro jeito de fazer quarto em kitnet é colocar no mezanino. Quando a gente tem possibilidade de fazer um pé direito mais alto nessa kitnet, a gente consegue, num espaço pequeno, como é o caso da mini casa, que é aquele vídeo que eu tenho 4 milhões de visualizações pelo mundo todo, já girou esse vídeo. Esse projeto eu tinha só 4 por 5, eu tinha 20 metros quadrados, mas tinha a possibilidade de subir um pouquinho esse pé direito. Então eu fiz o mezanino em cima com altura normal, como se fossem 2 andares, porém dentro do mesmo terreno. Não chega a ser uma casa de 2 andares, é um espaço intermediário, mas a gente conseguiu fazer isso no mezanino. Então existem várias maneiras da gente posicionar um quarto numa kitnet. A mini casa e a mini casa loft, eu fiz o quarto no mezanino. Então aqui, por exemplo, é o térreo, a gente tem a escada para subir lá para o mezanino e o quarto fica no mezanino. Aqui a gente está vendo lá embaixo o sofá da sala, mas estamos aqui no pavimento de cima. Chegamos no quarto através da escada. E nesse caso aqui nós temos uma suíte, temos o banheiro lá em cima. Então vamos dar uma olhadinha nas imagens desse tipo de quarto que fica no mezanino. Nesse projeto da mini casa loft, por exemplo, a gente chega no térreo, olhando para cima a gente vê o quarto lá em cima no mezanino, aquela é a porta do banheiro. Aqui embaixo a cozinha e a lavanderia e a porta do lavabo. Mas lá em cima a gente está vendo o nosso quarto. Esse é um outro ângulo, olhando para cima. Aqui vamos começar a subir a escada. E a gente visualiza então a sala, a cozinha, aquele balcão de refeições e lá em cima a gente está vendo o quarto. Aqui subimos a escada e chegamos na entrada aqui do mezanino. Lá embaixo a gente enxerga a sala, aqui é a janela que dá para a rua. Então esse é o visual do quarto, nesse exemplo que eu dei da mini casa loft. Um quarto no mezanino, aqui a gente tem então um guarda-corpo. Na frente da cama temos a TV e na parede dos fundos nós temos um guarda-roupa e uma cômoda mais baixa, porque eu aproveitei para abrir uma janela ali naquele posto de luz que eu tenho lá atrás. Aqui é a porta do banheiro. Um outro ângulo do quarto, onde a gente vê a janela que dá para a rua e ali o guarda-corpo, onde tem a sala lá embaixo. Aqui é a janela que dá para o posto de luz que eu comentei com vocês, a TV em frente à cama e a porta do banheiro. Lá a escada que desce para o térreo. E aqui, porta do banheiro, a escada a gente está enxergando lá embaixo o térreo, por isso a gente chama de mezanino, porque é a sala que tem o pé direito duplo. Existem também exemplos de mezanino que a gente consegue fazer colocando só a cama em cima, e nesse caso a gente não consegue andar no mezanino lá em cima, a gente consegue chegar sentado só, quando a gente não tem muito pé direito, não tem como subir muito esse pé direito. Mas é possível fazer também como se fosse um beliche. Então a cama fica no andar de cima e a gente consegue aproveitar o andar de baixo todo para fazer estar. Eu tenho vários exemplos aí, inclusive esse que eu recém mostrei, que é a kitnet 9 metros quadrados, que a gente fez a cama elevada. Eu espero que essas dicas de quarto para kitnet tenham sido úteis para você. A gente vai continuar com essa série, hoje é o 2º vídeo, e a semana que vem nós vamos falar sobre banheiros para kitnets. E aí o banheiro que pode ser uma suíte, quando for o caso do mezanino, ou pode ser um banheiro lá no térreo, ou podem ser 2 banheiros. A gente vai conversar bastante sobre isso no próximo vídeo. Eu espero vocês na próxima semana. E aí no final, segue a playlist dessa série Soluções. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um grande beijo, uma ótima semana. Tchau!